Graça e paz, meu querido, tudo bem? Aqui é Rodrigo Vaz, pastor da Calel Brasília, e é um prazer estar compartilhando a Bíblia com você nesse vídeo hoje. Queria falar rapidinho com você a respeito de 2 Coríntios 5:7, aonde está escrito que vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Viver por fé é viver acreditando no que a Bíblia diz, é pegar no seu coração e criar fundamentos trazidos pela palavra de Deus. Quando esse versículo me diz que eu preciso viver por fé e não por aquilo que eu vejo, ele faz uma contraposição. Ele fala assim, olha, eu tenho uma informação que a palavra me dá e eu tenho uma informação que os meus sentidos naturais me dão. Eu preciso escolher viver a palavra, acreditar na palavra, me lançar na palavra, em vez de permitir que os sentimentos que vêm por causa de pensamentos e informações que nascem da minha experiência natural me domine e me controle. Por que isso? Porque se eu vivo pelo que vejo ou vivo pelo aquilo que as minhas experiências geram de informações na minha mente e trabalho a minha mente de forma que meus pensamentos que eu tenho a respeito disso viram as regras, acabam virando, né, o caminho pelo qual eu trilho, eu vou estar escolhendo uma vida aonde a palavra de Deus não vai me governar. E eu posso ter sérios problemas quanto a isso. Isso é muito comum, você já sabe disso, eu tenho certeza disso. Aonde está o perigo? O perigo está quando essas informações que eu recebo começam a querer tirar de mim aquilo que a palavra é como verdade. Por exemplo, nós somos amantes da palavra de Deus e acreditamos nas promessas. Então, quando a gente enxerga uma oportunidade de viver a palavra, nós mergulhamos completamente nessa palavra. Imagine uma situação onde você precise de uma intervenção divina, um milagre, seja de cura, seja de uma situação financeira, seja de oração por alguém, não importa. Imagine esse momento. Nós nos enchemos de esperança que a palavra de Deus nos dá. A palavra fala sobre cura, a palavra fala sobre prosperidade, estar bem, estar feliz em toda e qualquer situação. A palavra fala de nos enriquecer também, fala de semeadura, ou seja, se nós temos as sementes, trazem tudo isso para o nosso coração, uma grande esperança de que milagre vai acontecer. Mas, e se de repente não acontece? O nosso sentimento de imediato vai gerar uma pergunta. Por que não fui curado? Por que não consegui pagar a conta no final desse mês? Por que meu amigo não se converteu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? De imediato a nossa mente cria um ambiente de dúvida e interrogação. Mas existe um perigo nessas dúvidas. Porque quando eu tenho essas dúvidas e eu olho para a minha vida de cristão e acho que de repente eu tenho algum direito por aquilo que eu vivi, por aquilo que por onde eu estou plantado, pelo que a palavra de Deus, tanta palavra de Deus que eu já ouvi, eu posso querer me justificar e quando eu me justifico diante de qualquer situação, eu imediatamente estou colocando a culpa em alguém. Quando eu pergunto por que não prosperei e eu olho para a minha vida e de repente acho que tenho direito a isso, em quem eu estou colocando a culpa? Eu vou responsabilizar Deus. E aqui pode nascer uma informação e um sentimento. E esse sentimento pode começar a governar a minha interpretação da Bíblia. Por quê? Porque eu começo a pensar que aquela é a regra. Que, na verdade, Deus não curou porque não era a vontade dele. Deus não curou porque ele queria me ensinar algo. Deus me colocou nesse deserto e assim a gente sabe de algumas palavras. E eu não estou negando elas. O problema é quando essas palavras se transformam na regra. E ela não é a regra é a palavra, onde está escrito que ele curou, Jesus quando veio curou a todos, que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre
e por suas pisaduras nós fomos sarados. O problema é quando essa informação que vem da minha experiência começa a governar a minha interpretação da Bíblia. Aqui nós temos um problema. Por quê? Porque é como pegar a minha percepção do problema, da situação, e colocar toda a palavra de Deus dentro da minha capacidade de interpretar. Nós somos limitados como seres humanos, nós não conseguimos entender totalmente o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, os motivos pelo qual não aconteceu. A gente não tem muito essa capacidade de interpretação. E quando eu coloco isso acima, eu estou criando uma doutrina, eu estou colocando e diminuindo o campo de ação de Deus na minha vida. Por quê? Porque a partir de agora eu creio de acordo com aquilo que eu passei. Se não aconteceu comigo, significa que é assim. Se não aconteceu comigo, então quer dizer que não era a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus está expressa na palavra e não naquilo que você passou. A Bíblia é maior do que o meu sentimento, a Bíblia é maior do que aquilo que eu passei. A palavra de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, a minha vida, a minha mente não consegue interpretar essa dimensão do poder de Deus. E eu preciso tomar cuidado, porque senão eu vou começar a restringir o que Deus pode ou não fazer na minha vida por causa da minha experiência. Tome muito cuidado para que você não coloque a sua experiência na frente da palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Há 5 anos eu fui diagnosticado com alguns nódulos na tireoide e não me dei muito bem com essa informação, né? Fiquei imediatamente meio nervoso, não aceitei, comecei a confessar a palavra e, meus amados, esse ano eu estou fazendo 10 anos de ministério pastoral. Já são mais de 15 anos ensinando a Bíblia, estudando a Bíblia, quase esse tempo levantando líderes, ensinando pastores, ensinando, né, os outros ministérios a respeito da palavra de Deus. E já temos, né, alguma caminhada aí com o Senhor. Mas quando essa informação chegou, quis o temor tomar conta e tudo mais, e fiz os exames e tudo direitinho, e de repente, por conhecer a palavra, por amar a palavra da fé, comecei a confessar que sou curado, sou curado, sou curado. E essa foi a tônica desses últimos 4, 5 anos, desde que eu descobri isso. E eu posterguei a cirurgia, crendo que aquilo a enfermidade que estava me acometendo era algo para glorificar o Senhor. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Tudo isso foi acontecendo e durante todo esse tempo eu fui me envolvendo, postergando a cirurgia para que, com a expectativa de ser curado. Eu já imaginava o testemunho, já imaginava na frente da igreja, mostrando os laudos e tudo mais. Mas nesses últimos dias fui cercado por outras informações e desci para a cirurgia. Bravo, porque eu queria a cura de qualquer jeito. E quando foi chegando a semana, foi uma semana um pouco difícil, até que eu me resguardei um pouco para não receber nenhuma informação diferente, continuei conversando a palavra, queria até o último momento que iam olhar e não ia estar nada. Até que fui apagado pela anestesia, e aí o boi brabo dormiu, e quando eu acordei, eu estava operado. Um pouquinho antes, eu fiquei muito constrangido por causa da cirurgia. Eu queria viver o milagre nesse nível de expectativa que eu tinha. Quando eu fiquei na semana que antecedeu a cirurgia, a frustração quis tomar conta do meu coração. Uma pergunta veio: por que eu não fui curado? Por que eu não fui curado? Por que eu não fui curado? De alguma forma, por causa da história, quis começar a nascer no meu coração uma informação de que eu, por tudo que eu vivi, merecia ser curado. Mesmo com essa experiência, esse tempo de palavra, as mensagens
continuam vindo na cabeça, mas nós precisamos controlar tudo isso. E quando vê essa informação, de imediato, a gente tenta colocar todos os prós e os contras a respeito de cura, e por que não, e por que não, e por que não. Tudo que vocês pensaram eu já tinha feito, oração dos profetas impor as mãos, os presbíteros impor as mãos, unção com óleo, palavra de Deus, confissão, ensino, tudo isso nós vivemos. E na semana da cirurgia, tudo isso veio à tona, como jogando a minha cara e me fazendo questionar porque eu não fui curado. E nesse momento, quando eu falei isso, de imediato, quis nascer uma informação completamente diferente daquilo que eu creio. Como se Deus não quis. E rapidamente, minha mente trabalhou querendo transformar isso numa regra. E isso é mentira. Glória a Deus pela palavra de Deus na minha vida. E o Espírito Santo sempre ministra no meu coração. São nessas horas que a palavra vai se levantar na sua vida e na minha vida. E ela vai tomar o controle. E então eu me lembrei que Deus é bom. E que Deus, mesmo Deus que curou no passado, cura no presente e vai curar no futuro, independente da minha experiência que eu tive ou da não experiência que eu tive. Sabe? Eu e você precisamos ter muito cuidado para que a nossa exceção não se transforme na regra. Não pode acontecer. Sabe? Após a cirurgia, orando ao Senhor, o Espírito Santo me trouxe paz ao coração e ministrou no meu coração o grande problema e que acontece com muitos crentes que num momento desse começa a questionar Deus, responsabiliza Deus, cria um sofisma e começa a viver nesse sofisma em vez de viver a palavra. Muito cuidado para as suas emoções, as suas questões não abalarem a informação que Deus já trouxe ao seu coração. Graças a Deus estou aqui, vivo, podendo ainda ministrar a palavra de Deus, crendo do mesmo jeito. E o que ficou no meu coração não é o porquê não fui curado, é como a palavra ainda precisa ser vivida por mim, ensinada por mim, para que eu mergulhe ainda mais. E assim, em toda e qualquer experiência, eu viva a palavra de Deus de uma forma mais intensa. Por que não fui curado? O que cabe a mim é mergulhar mais profundo e não questionar a Deus a respeito disso. O que é certo é que Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E eu te convido a viver tudo isso em Deus. Não coloque a sua experiência como regra, coloque a palavra de Deus. Vivemos por fé, ou seja, por aquilo que está escrito e não por aquilo que eu vejo, ou aquilo que o meu sentimento está querendo trazer. Não permita que o seu sentimento crie uma regra, que Deus não faz porque Ele não quis, Deus não faz porque não era a vontade dEle, sendo que a vontade dEle já foi expressa na palavra de Deus. Nós vamos caminhar. Te convido a caminhar na palavra, continuar crendo na Bíblia. E essa palavra vai fundamentar a sua vida até que nós vamos mergulhar mais profundo, mais profundo e mais profundo. E a nossa vida vai viver completamente aquilo que Tiago fala. Mostra-me a sua vida de fé, mostra-me a sua fé, que através da minha vida eu vou te mostrar a minha fé. Através das minhas obras eu vou mostrar a minha fé. É assim que a gente vai viver. A Bíblia precisa ser vivida. E enquanto nós vamos amadurecendo, essa realidade se transforma em verdade para mim e para você. Te amo, meu amado, e queria testemunhar e compartilhar isso com você. Do perigo que, mesmo que você tenha muita experiência, muito tempo de igreja, como nós precisamos continuar vigiando para não cair nesse conto das emoções que querem nos trair. Amo você, acredite na Bíblia, acredite na palavra, estamos juntos. Esse ano será um grande ano. Te amo, fica na paz.